akan berbicara tentang Ronaldo. Anda tahu sejarah Ronaldo? Hey guys, today I will talk about Ronaldo, a very famous football player from Brazil. I will talk everything in Portuguese. If you not understand my language, just turn on the subtitle in that video. We have in Bahasa Indonesia, English, many languages. So let's start. Voltei com o meu antigo português. No vídeo de hoje eu vou reagir a uns vídeos do Ronaldo, jogador de futebol, e também vou contar a história real dele. Toda vez que eu conheço o indonésio e eu falo que eu sou do Brasil, ele sempre menciona o Ronaldo. Neymar, Kaká, Pelé, tem vários jogadores que ficaram muito famosos e tem muita gente que não conhece a verdadeira história de vida de cada um deles. No vídeo de hoje eu vou reagir, vou mostrar, então se você tem interesse, continua assistindo, já se inscreve no meu canal, curte esse vídeo, dá aquela força, tá bom? Mas vamos começar. O verdadeiro nome do Ronaldo Fenômeno é Ronaldo Luiz Nazário de Lima. Ele superou graves lesões e se tornou um dos maiores atacantes da história do futebol mundial. Eu sonhava, mas acordado, dormindo o tempo todo com a seleção brasileira. E cada vez que eu ia era um sonho que eu estava vivendo e fazia daquilo com a maior intensidade possível. Ronaldo nasceu em 1976 em Bento Ribeiro, no Rio de Janeiro. Ele sempre teve uma infância muito pobre, a família dele não tinha muita condição, não tinha muito dinheiro, então não tinha como bancar e ajudar o filho com o sonho de ser um grande jogador de futebol. No Brasil, existem muitas crianças, principalmente nas favelas, que querem ser jogadores de futebol, que querem crescer para poder dar uma vida melhor e uma oportunidade melhor para sua família. Ontem minha mãe mandou mensagem. Ela falou: meu filho, eu estou com saudade de você. Eu falei: mãe, é meu futuro e o da senhora também. Ronaldo acabou perdendo uma oportunidade de jogar no Flamengo, que é um grande time no Brasil. Ele não tinha dinheiro para pagar a condução, um ônibus para chegar no treino. E como a família era pobre, não podia ajudar ele com isso. Foi então que o Ronaldo começou a jogar no São Cristóvão. Com 16 anos ele já marcou gol em campeonatos super importantes e aí ele conseguiu entrar no time Cruzeiro. Foi incrível, assim, foi maravilhoso. Com 16 anos já estrear no profissional, jogando num time grande, o Cruzeiro, ganhamos o Campeonato Mineiro e depois dessa experiência eu me sentia já preparado para outros desafios na Europa. Mas ele deixou o Cruzeiro com 44 gols em 46 jogos. O Cruzeiro ele era tratado como um grande jogador, sabe? Todo mundo já via o brilho daquele cara, já sabia que ele tinha talento. Ele foi aplaudido de pé pelo estádio inteiro, apenas com 16 anos. Imagina a sensação desse cara, com 16 anos, recebendo o amor de multidões. Com 17 anos ele foi para a Copa do Mundo em 1994, nos Estados Unidos, e nesse dia o Brasil foi campeão. Esse foi um momento muito triste dele ter que trocar de time, mas ele precisava mostrar realmente seu talento para o mundo todo. 325 milhões de dólares. O Ronaldinho foi a mega estrela da Liga das Estrelas, como se denominou o campeonato espanhol. Foi em 96 que ele teve a primeira lesão no joelho, mas logo ele já estava de volta em campo, mesmo seu médico falando para ele tomar cuidado e pegar leve. No Barcelona, o Ronaldo não parou de surpreender. Ele fez 17 gols em 20 partidas. Na história do futebol. Ronaldo, mira assim, como jogador oficial do Barcelona. Teve a recepção apoteótica de uma torcida desejosa de se lançar aos pés do novo ídolo.
Sabia jogar, ele era esperto, ele sempre tava com a bola, sabia driblar os adversários. Bateu pro gol, olha vem aqui, Ronaldinho bateu! Gol! Que Oliver Kahn, que nada, bateu louco o goleiro alemão! Quando eu saio do jogo, eu acho que faltando 6 minutos para acabar, eu começo a chorar, aquele choro, quase que soluçando. Não comemorando a vitória, exatamente, mas sim a minha vitória, né? O filme que passava na minha cabeça era realmente trágico demais, grande. Depois de 91, eu lembro, eu tinha 6 anos. Em 82, eu lembro do momento assistindo os Jogos do Brasil e aquilo era tão distante para mim. E depois eu consegui e continuo sem saber descrever bem essa conquista. Você jogar, fazer gol na final, vencer, aquilo... E ao fim desse mesmo ano, o reconhecimento. Prêmio do melhor do mundo aos 20 anos pela FIFA. Ele foi o mais jovem a ganhar esse prêmio. Então ele entrou no Inter. Na sua temporada de estreia, ele fez 14 gols em 19 jogos. E mais uma vez ele recebeu o prêmio do melhor do mundo. Foi aí que a empresa colocou o apelido nele, tão famoso, mundialmente famoso, Ronaldo Fenômeno. A Copa de 2016 foi uma Copa épica. Tinha o quarteto mágico Adriano, Kaká, Ronaldinho Gaúcho e Ronaldo Fenômeno. Era um show de futebol. Nessa fase foram 3 vitórias em 3 jogos. Ronaldo se tornou o maior artilheiro da história. Mas nas quartas a seleção até tentou, mas a noite era de Zidane. A França acabou ganhando e tirando o Brasil da competição. Depois disso aconteceu algo terrível. Em abril, na tentativa de um drible, seu joelho saiu do lugar. Dada a gravidade da lesão, o histórico ruim do joelho, a crença geral era que o Ronaldo nunca mais ia entrar em campo. De muitas incertezas, se inclusive voltaria a jogar futebol, ou se voltaria a correr ou caminhar sem dificuldade. Não seria tão bom se não fosse verdade, né? Se fosse uma ficção, talvez eu me assustaria com esse roteiro, mas aconteceu e eu fui o protagonista desse filme. Foi realmente muito mais do que uma Copa do Mundo. Foi um ressurgimento com um aprendizado para a vida mesmo muito grande. No final de Copa do Mundo, eu acho que é o máximo que todo jogador sonha desde criança. Mas enquanto você não disputa, você não tem a noção exata do que é realmente. Jogamos bem a Copa inteira e na final a gente leva uma surra da França de 3-0. Historicamente, Brasil e Alemanha são as seleções que mais ganharam títulos mundiais. Então se trata de um clássico mundial. Não podemos prever nada. É um jogo onde qualquer equipe pode vencer. Aos poucos ele foi voltando ao gramado. O Brasil foi pentacampeão. Um dos jogadores mais importantes do time, se não o mais, foi o Ronaldo. E mostrou para todo mundo que duvidou dele a sua coragem, a sua determinação, o quanto ele queria vencer. Ele passou pelo Inter, Real Madrid, foi eleito 3 vezes o melhor jogador do mundo. Mesmo com seu peso, com suas lesões e tudo isso que tinha passado na carreira dele, ele levou o time à vitória. E em 2010 para 2011, ele acabou se aposentando. Respeitem a camisa da seleção brasileira. O povo brasileiro precisa dessa alegria. Vocês gostaram do vídeo de hoje? Eu espero que sim, eu espero que eu tenha passado um pouco do que eu sei, das histórias que tem dele, como ele foi importante pro Brasil, como ele é importante até hoje. E você, qual o seu jogador favorito? Comenta aí embaixo qual o seu jogador favorito, porque eu também posso gravar um vídeo contando a história dele, reagindo aos vídeos. Então se você quiser ver, comenta aí embaixo. Se inscreve no meu canal e eu espero que eu tenha passado um pouco de informações pra vocês. Valeu!